Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem. Sempre ao vivo, aos domingos, o programa inédito, às 8h30 da noite, aqui na Poe Streaming TV. Nós temos o patrocínio da Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós estamos no ar agora para o Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos, com 7.200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo agora pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Sul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha, também nos nossos aplicativos próprios para iOS e Android. Nós estamos disponíveis também nas TVs LG, Samsung e no sistema Roku. Bom, ansiedade, burnout, falta de foco e o avanço preocupante do Alzheimer. O órgão mais resistente do corpo humano está falhando e cada vez mais cedo. Impulsionado pelo nosso estilo de vida, alimentação, sedentarismo, privação de sono e o excesso dos estímulos digitais. Mas como a gente pode prevenir, atenuar ou até mesmo reverter, em alguns casos, esse processo? Então, para a gente falar um pouquinho sobre a construção da nossa saúde cerebral e falar também do método MAP, hoje eu recebo uma referência nacional no assunto. Ele é médico, neurologista, pós-graduado por Harvard, professor, pesquisador e autor do livro Cérebros Quebrados, uma epidemia invisível. Eu recebo hoje, seja muito bem-vindo, Dr. Pedro Chestatsky. Acertei? Isso aí, é a mosca. E é raro acertar, hein? Mas é um prazer estar aqui. Muito bem-vindo, doutor. Então, muito se fala sobre essa epidemia invisível, né, que afeta a sociedade, e isso engloba, né, como eu falei anteriormente, ansiedade, burnout e um declínio cognitivo precoce. O que são exatamente esses cérebros quebrados que o senhor fala no seu novo livro? É uma triste realidade, são números estarrecedores de perda de função cerebral e, consequentemente, o avanço, como tu disseste, do Alzheimer, mas também de outros transtornos neuropsiquiátricos. Então aqui vocês estão vendo um cérebro quebrado, é isso mesmo, tá? O cérebro está se esfacelando. E aquela expressão, Vanessa, que a gente conhecia, que era comum, morreu lúcido, te lembra? Uhum. Não se fala mais nisso, porque as pessoas não estão morrendo lúcidas, porque o cérebro, que era para ser o último dos 78 órgãos a falhar, está sendo um dos primeiros. Então algo está errado. Então eu trago nesse livro alguns números, esses números estarrecedores, mostrando o cenário realmente desolador da saúde mental no mundo, e no Brasil, especialmente. O Brasil é o terceiro país mais ansioso do mundo, não sei se você sabe disso. Nossa. Nós temos 1 milhão de suicídios por ano, nós temos um Alzheimer que afeta 1/3 dos idosos, que daqui a 5 anos vai afetar metade. Então isso é um dado incrível, algo inimaginável. Nós temos, até os 75 anos, metade da população do mundo vai ter algum transtorno mental, que vai desde insônia até Creutzfeldt-Jakob, né? Nós temos aí agora o caso do nosso querido Lito, embora tenha sido uma fatalidade, mas é um cérebro que é fragilizado por uma doença rara. Mas trazendo mais para a realidade, no sentido de coisas mais comuns, todos os transtornos mentais eles estão realmente aumentando na medida que, tu bem disseste, nosso estilo de vida está diminuindo. Há uma causa inversa. Menor estilo de vida, maior prevalência de transtornos mentais. Então, o que o livro traz é essa tentativa de elevar o estilo de vida para que os transtornos mentais não se sintam à vontade dentro do cérebro, sabe? Se uma depressão existir, ela vai dizer assim, não, eu quero sair desse corpo, porque esse corpo não está mais me dando os 5 grandes alimentos dos saúdes mentais que eu tanto discuto nesse livro. E também trago um programa de 7 semanas, a gente vai falar sobre o programa MAP, para melhorar esses 5 aspectos que são fomentadores de transtornos mentais. Pois é, e você fala que a doença normalmente não tem uma causa única, né? Tu relaciona muito ali sobre a inflamação, o nosso aumento hoje do consumo de açúcar.
Existe essa conexão do açúcar e do cérebro? Como é que acontece isso na prática? É a principal, tá? Desses 5 grandes vilões, que é um capítulo que fala sobre os 5 vilões, realmente a resistência insulínica, vulgo açúcar alto no sangue, é o pior deles, porque o açúcar tem múltiplas ações diretas e indiretas sobre o cérebro. A primeira deles é que, açucarando o cérebro, o neurônio, ele diz assim, que são 80 bilhões de neurônios que nós temos, eu disse assim, ele diz para a insulina, que a insulina é que bota o açúcar dentro do neurônio. O neurônio precisa de açúcar. Mas quando tem muito, ele se recusa a receber. Ele fica resistente à insulina. Então ele diz, eu não quero. Então ele passa a não funcionar bem. Outra coisa que o açúcar faz, ele cria uma espécie de uma lâmina, de um papel filme entre os neurônios, eles não se conectam mais. Então tu cria uma letargia, aquele brain fog, que se fala bastante. Ao mesmo tempo, o açúcar destrói o intestino, que é o nosso segundo cérebro, que devolve ao cérebro uma série de fatores neurotróficos. Só para ter uma ideia, 95% dos neurotransmissores, que são os mensageiros entre neurônios, são produzidos por bactérias intestinais. Então, o açúcar também causa furos nessa barreira intestinal, que vai causar furos na barreira hematoencefálica, ou seja, naquela barreira que separa o sangue do cérebro, deixando o cérebro totalmente vulnerável a toxinas ambientais ou toxinas próprias do corpo humano, criando a fome com a vontade de comer. E isso explica muito essa crise de síndrome metabólica, diabetes, de obesidade, está acompanhado também de transtornos mentais. Tanto que os diabéticos e pessoas não magras, vamos colocar assim hoje em dia, elas têm uma propensão muito maior de transtornos mentais em função dessa correlação entre inflamação, entre resistência insulínica e dano cerebral. Alguns afortunados, isso não ocorre. Mas, de novo, é uma questão de tempo, porque o corpo, com o tempo, ele vai perdendo seus mecanismos de defesa e esses fatores acabam tomando conta do cérebro. Incrível. E uma coisa que vem chamando muita atenção, né? A nossa expectativa de vida aumentou nos últimos anos, Sim. né? Mas não necessariamente assim, a gente está vivendo mais, mas a impressão que se dá é que a gente não está vivendo melhor. Perfeito. E por que que o cérebro costuma falhar normalmente primeiro nesses casos? Era para falhar menos, porque ele tem 8 camadas de proteção, ele tem uma série de mecanismos, ele é protegido por um osso, depois tem várias membranas, ele tem uma barreira hematoencefálica extremamente rígida, como se fosse uma alfândega, que não deixa passar nada. Porém, com todos esses vilões, que nós não falamos ainda, né, da disfunção mitocondrial, que é uma estrutura da célula que produz energia, que também perde muito com o estilo de vida baixo. Nós também temos o enferrujamento do cérebro, que é o estresse oxidativo. Então, tudo isso são coisas novas do mundo moderno, que não existiam na época dos nossos avós. Então, apesar de realmente a gente ter aumentado a expectativa de vida, a expectativa de saúde baixou. Então, é tempo de vida e tempo de saúde. Não adianta ter tempo de vida numa cama ou numa cadeira. Era legal, era mais lógico que as coisas morreu lúcido. Morreu no seu auge cerebral. Isso não está acontecendo mais. Está vendo esse descolamento absurdo em que as pessoas estão com o coração batendo, mas pouca funcionalidade, pouca qualidade de vida e gerando fardos para si mesmo e para os familiares e, claro, os hospitais adoram isso. Você fala no livro a metodologia MAP, né? Que é movimento, alimento e pensamento, né? Perfeito. Como é que isso funciona em questão da saúde cerebral? É uma forma que eu criei de envelopar o estilo de vida para poder prescrever. Porque eu sempre tive isso me incomodando na hora da consulta, né? Eu como neurologista e sabendo que o estilo de vida é definidor, tanto que existe a psiquiatria nutricional, a neurologia do estilo de vida, enfim. E como é que eu vou prescrever? Coma bem, exercite-se. Isso até o meu filho de 4 anos fala. Sim. O ChatGPT dá uma aula sobre isso. Então, assim, como é que eu vou empacotar isso? Eu até conto a história de como me veio esse eureka, né? Momento eureka. Eu criei um programa de 7 semanas em que 10 coisas
são incorporadas de maneira gentil, lenta, mas perene. Porque não adianta tu ter um bom estilo de vida por 1 ano ou por 10 anos. Quando a gente fala em estilo de vida, a gente tem que pensar que ele tem que estar ali com a gente por décadas. Então não adianta, eu sou 18 meses de... Qualquer atleta olímpico, quando se aposenta, depois de 6 meses ele fica igual a nós. Alguns piores do que nós. O corpo, nesse sentido, o corpo humano ele é muito temperamental, diria. Ele deixa algumas reservas, mas ele padece com muita facilidade. Então eu criei isso para que as pessoas se organizassem. Então, movimento, eu dividi entre 2 itens, que é o número de passos por dia, que hoje já existem métricas. A gente sabe que menos de 5.000 passos, isso é sedentarismo. Então a gente começa com 1.000 passos por dia, todos os dias, por 1 semana. A prancha, muito bacana, que é o movimento de prancha isométrico, ele é bastante democrático, começa com 10 segundos e libera uma substância do músculo chamada irisina, que penetra no cérebro, que é um neuroprotetor. Imagina a gente produzir o próprio remédio, que bacana, mas que vai aumentando até 70 segundos, porque são 7 semanas, os passos são até 7.000. Depois, na alimentação, 7 itens que eu extraí da dieta mediterrânea, porque eu fui médico no Mediterrâneo, carteira assinada, eu fui médico em Barcelona, e o que me chamava muita atenção é que eu não via pacientes com Alzheimer e Parkinson, eu via 21 pacientes por dia. Cadê os Parkinsons? Onde estão os pacientes com Alzheimer? Fui perguntar para o meu orientador do Hospital Clínico de Barcelona, e disse, não, Pedro, é que nós temos aqui uma forma de viver que beneficia o cérebro. Então, os psiquiatras e neurologistas não têm tantos clientes assim. E, de fato, eu atendia mais pacientes que tinham tido AVC aos 90 anos. Nada mais normal. E aí, eu disse, bom, eu não vou inventar roda, eu vou pegar essa dieta mediterrânea e vou tropicalizá-la, trazer para o Brasil e dar para mim, para minha família, para meus pacientes, para as pessoas que eu amo. Ó, meus leitores que eu amo, ó. E aí, são 7 itens. Tá? Eu posso descrevê-los aqui rapidamente, mas a ideia é tu colocar 1 por semana. E acrescentando. Tu não sair fazendo 7. Ninguém consegue. Tipo assim, eu poderia até dizer, ó, já faz esse 7 para uma pessoa, mas a pessoa não vai fazer. Então, a primeira semana, por exemplo, tem um item que é tomar água. Então, naquela semana dos 1.000 passos, ele fica 1 semana só tomando os 2 litros d'água que é a obrigação dele. As outras 6 pérolas, não precisa fazer. Mas na outra semana, ele vai continuar com a água, número 2, e vai pegar uma outra pérola ali. Sempre a menos difícil. Deixa as difíceis para o final. Aí pega outra lá, jejum à noite, que é não comer nada, 3 horas antes de dormir. Isso é essencial. Então ele fica fazendo só essas 2 coisas, jejum à noite e água. Depois na 3ª semana, jejum à noite, água e alguma outra coisa. Aí que vai, comer pouco, gorduras boas, fermentados, trazer os carboidratos de todo dia só para o almoço, comer menos nas pontas, as pontas são muito fatais, neurotóxicas, o carboidrato ali é danado. E tô esquecendo alguma? Acho que já deram 7, né? E a salada, né? Que são os vegetais que alimentam o nosso microbioma intestinal, que produz 95% das substâncias cerebrais. E é importante, dessa maneira tu vai criando um hábito, né? Que eu acho que é o principal nisso, até para tu levar realmente para tua vida, essa mudança. Tu vai introjetando isso, daqui a pouco tu tá sabendo as 7 pérolas de cor, daqui a pouco tu tá furando a pérola, porque tem a regra 80-20, né, Vanessa? Sim. E 20% faz o que tu quiser. Porque vai ter uma festa, vai ter um evento, enfim, ok, mas não faça 20-80, né? Então tenta fazer as 7 pérolas em 80% das ocasiões e que você vai criar saúde. Quando a gente cria saúde no corpo, cérebro é corpo, para quem não sabe, porque até pouco tempo atrás era uma entidade separada, ele faz parte. Melhorando a saúde como um todo, o cérebro vai na carona. E quando a gente cria saúde no cérebro e no corpo, a doença, ela se aproxima e, esse corpo eu não entro, porque não tem terreno biológico para mim aqui. Meu alimento não está sendo disponibilizado pelo fulano, pelo ciclano. Não tem inflamação, não tem açucaramento, não tem desbiose, que é chamado esse desequilíbrio intestinal, que é uma das maiores causas de transtornos mentais, é ter um intestino
atrapalhado. Então eu não quero. O Parkinson, eu tenho pacientes com Parkinson, Alzheimer, eu não oscuro, mas eu deixo a doença bem tímida. Que é o importante para ter até uma qualidade de vida mesmo com a doença, né? Exatamente. E a importância do ambiente sobre o hábito, né? Tu defende muito a mudança do ambiente, Total, né? Total. E dá um exemplo, assim, o que a gente pode fazer de uma escolha saudável, que seja uma opção viável para a gente ter uma mudança, assim, de hábito? Bom, pensem comigo. Se nós criarmos um ambiente na nossa casa, cujas únicas opções que eu tenho, por exemplo, para comer, são todas saudáveis, eu não vou ter como comer algo não saudável. Então, aquela história de ter a Coca-Cola e ter não sei o quê, as porcarias, porque as visitas podem querer, é aquela velha história que eu digo que se danem as visitas. Tem que mudar esse mindset. A visita tem que te visitar por ti, não por coisas para comer. Então, se tu abre a geladeira nervoso, quero comer, mas só tem coisa boa mediterrânea ali, ok. Não vai ser legal porque tu vai ferir a pérola do comer pouco. Essa pérola eu esqueci de falar. A pérola comer pouco é muito importante. Talvez seja a mais universal de todas as pérolas, que é tu sair da mesa com uma discreta fome. Isso é fundamental, porque isso vai fazer com que haja uma faxina no teu corpo, chama autofagia. Teu corpo começa a se autocomer e ele vai em cima das células que estão falhando. E quando a célula que está falhando morre, ela é substituída por células novinhas em folha. Olha que bacana isso. O corpo é perfeito, Tem né? gente que paga $1 milhão para fazer isso no Panamá, que não adianta nada. Pode fazer isso em casa. Como? Saindo da mesa com um pouquinho de fome. Não sempre, tá? Regra 80-20. Mas onde é que nós estávamos? Mas em questão da mudança de hábitos, do que fazer. Então, por exemplo, lá em casa, nós não usamos controle remoto. E o nosso sofá são puffs. Então, toda vez que a gente quer trocar de canal, a gente tem que levantar. Então, veja, uma simples mudança de ambiente faz com que eu faça agachamentos involuntários. Eu atendo os pacientes de pé, com uma standing desk. Então, eu mudei o meu ambiente de atendimento. Então, eu fico em pé. Não sei se sabe, mas a cada hora sentado, tu perde 22 minutos de vida. Nossa. Então, atenção, motoristas do Uber. Ou pessoas que ficam sentadas demasiadamente. Por isso, comprime órgãos, comprime vasos. É um caos, tá? É um novo cigarro. Se tu procurar na literatura, sentar é um novo cigarro. Outra coisa, eu quero melhorar da insônia. Não, mas eu não quero abrir mão da minha televisão no quarto. Não dá. Não combina. Tem que quebrar, tem que pegar uma marreta e... Não dá para você ousar dormir bem com telas no quarto. Então, limpa tudo. Isso é uma mudança de ambiente. Não, mas eu vou deixar ali porque talvez nada. A simples presença de um celular no quarto, mesmo desligado, e para quem não sabe, existe uma tecla que tu desliga o celular, tá? Não existe só o modo avião, tá? Mas existe ela. Ele já sabia, se tu botar um celular na mesa enquanto tu trabalha, tu cai 30% da tua produtividade. Nossa. Presença dele. Que é a síndrome de FOMO, Fear of Missing Out. Tu começa a ter uma sensação de que tu tá perdendo alguma coisa. Algo tá acontecendo e tu não tá ali. Fora os efeitos eletromagnéticos. Então, são exemplos simples de mudança de ambiente em que você fica passivamente melhorando. Por exemplo, vender o carro. Claro que isso é uma coisa mais dramática, assim, se o seu trabalho for perto, venda o carro e bata os 10 mil passos tranquilamente. Tem gente que vai de carro para um trabalho que às vezes é 500 metros, enfim. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai agindo no automático, meio efeito manada, sabe? O cara tem carro, eu vou ter. O cara não sei o quê, tem uma televisão no quarto, eu vou ter também. O cara tem 1000 canais de streaming. O Poa Streaming, ok. Mas o cara, às vezes, tem 64, ele nem tem tempo de assistir isso. Mas ele tem, então isso faz com que ele... não, vamos sentar para ver isso e passa o fim de semana inteiro sonegando uma das partes mais importantes do MAP, que é a parte do movimento, tá? Se eu fosse fazer uma hierarquia do movimento, do alimento e do pensamento, que envolve muita coisa, mas a respiração é central, porque ela estimula o nervo vago, e que é um efeito anti-estresse bárbaro. Já vou explicar isso melhor. É o movimento. O movimento foi feito para o cérebro. Eu até conto a história da escola de Naperville,
que é uma escola americana, que era uma das piores dos Estados Unidos, em notas. Eles tinham uma espécie de um Enem, tá aqui ela, ó, e Naperville, tá? E um cara teve uma ideia disruptiva na reunião dos professores. Ele disse assim, não vamos ficar aumentando física, química, matemática e tal para melhorar, ou contratar professores melhores, tá? Não, não, não. Vamos aumentar a educação física. Que saiu esse estudo aqui, ó, dizendo que a educação física melhora o cérebro. E não é que os caras ficaram nos top 50 depois de 5 anos, claro, não foi assim right now. Mas eles começaram a botar os alunos a se exercitarem, isso foi gerando fluxo sanguíneo cerebral, aumentando o hipocampo, córtex entorrinal, substância cinzenta, substância branca, hipocampo, blá, blá, blá. É uma verdadeira orquestra sinfônica, além de melhorar o intestino. A atividade física melhora o intestino, porque as bactérias inflamatórias elas não aguentam, elas sucumbem à caminhada e à atividade física. Então foi um sucesso. Aqui, na década de 80, que nasceu essa história do que o maior elixir da juventude cerebral é a atividade física, que talvez tu vai me fazer essa pergunta e eu já estou me adiantando, tá? É a atividade física mesmo. Então, tem um anel, tem um relógio que conte os seus passos. Tem um paciente meu que ele diz que ele conta. Tá bom. Tá? Tem no celular, mas evite, porque muitas vezes você está em casa e o celular está na mesa e esses passos contam. Tá? Contam desde tu levantar de manhã para escovar os dentes. Então é legal ter algo que conte seus passos e você possa, bati os 5 mil, bati os 7 mil, 10 mil é considerado um número assim, quase que imbatível. Em termos de criação de saúde. É quase impossível de tu ter uma doença grave dando 10 mil passos por dia, todos os dias, pela vida inteira. Em relação à respiração, com essa técnica... Espetacular. É o seguinte, aqui mais ou menos no pescoço, né, tipo, logo que acaba o cérebro, como se fosse um prolongamento do cérebro, tem chama um troço tronco cerebral. E ali sai um nervo chamado nervo vago. Ele tem esse nome porque ele vagueia, ele vai por tudo, inclusive até o intestino. E a respiração, quando ela é bem feita, exageradamente diafragmática, onde a barriga vai bem expande bem e afunda bem, tu começa a massagear esse nervo. E tu modula o nervo vago. Tá, e daí? Bom, quando tu estica esse nervo, ele libera acetilcolina, que é um neurotransmissor neuroinflamatório. Então, tu diminui a neuroinflamação, tu melhora o eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é o eixo do estresse. Ou seja, menos cortisol, tu fica menos açucarado. O estresse te açucara. Muitas pessoas não entendem. Como é que meus exames eu estou sempre açucarado e eu não como açúcar? Não, você produz seu próprio açúcar. Demasia. Sempre estressado. Então, técnicas anti-estresse, essa respiração é considerada uma técnica anti-estresse. Mas existem outras 119 técnicas cientificamente comprovadas. Escolha sua. Bom, nós já estamos caminhando para o final do programa. Não. Eu vou fazer duas perguntinhas finais. Existe algum exercício que a gente pode fazer para manter o nosso cérebro jovem? Tem. O primeiro deles é a caminhada. Esse é total. O outro é socializar. Tá? Socializar no sentido de se interessar por estranhos e não cair nessa coisa de assuntos superficiais. Então, uma vez por semana, eu sento lá na minha portaria do meu prédio, com o Rildo, pode ser com o Darlan, enfim, varia, e pergunto coisas do tipo, como é que você veio parar aqui nessa profissão? O que de mais interessante você fez nesse fim de semana? E não coisas sobre o Grêmio, o Inter, ou sobre o tempo, vai chover e tal. Não é isso. Então, buscar a conexão humana, que por sinal está descrito aqui no estudo de longevidade de Harvard, do Waldinger, que foi capa agora da revista Time, o maior preditor de longevidade global e cerebral são os relacionamentos. Você não precisa ter filho necessariamente, ter família. Não. É a maneira como você se dirige às pessoas, que a gente chama de outrospecção. Se fala muito em introspecção por causa da psiquiatria, Freud. Legal. Mas a outrospecção é se colocar no lugar do outro, se interessar, fazer o bem. Aí vem aquelas coisas meio assim, isso aqui deve ser meio Woodstock. Não. Gratidão libera endorfinas. Aí tem pensamentos que a gente tem que cuidar.
que é ruminação, devaneio, hostilidade, pessimismo. Tudo isso inflama tanto quanto fumar. Importante frisar isso. E para quem está nos assistindo, pudesse mudar apenas um hábito a partir de hoje, para garantir um cérebro saudável no futuro, qual que tu acha que deveria ser? Eu entraria na internet e buscaria um relógio bacana para contar os seus passos. E comece com 500 passos por dia e vá aumentando 500 a cada semana até bater os 5.000. Depois fique nos 5.000 e vá galgando. E quem sabe você chega aos 10.000 e aí o seu mundo vai realmente se abrir para as outras coisas relacionadas ao alimento, que uma coisa puxa a outra, né? E ao alimento e também à respiração. Bom, queria agradecer, Dr. Pedro, né, autor desse livro maravilhoso, Cérebros Quebrados, né? É importante mostrar. Ele já está à venda, né, doutor? Tá, não, esteve na pré-venda, toda a renda foi doada para a CD. 100% da renda. Maravilhoso. E agora está na Amazon e nas melhores livrarias. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, o senhor tem o Instagram, né? Ah, sim, Dr. Pedro Neuro. Tá, então já sigam. Porque se fosse botar meu sobrenome, ninguém ia me seguir. Agradecer muito a sua presença, eu acho que foi esclarecedor, né? E muito importante esse assunto, ainda mais para a nossa realidade atual. Muito bem-vindo, espero que o senhor possa retornar numa próxima oportunidade. E grato por essa oportunidade. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que sempre o nosso programa é aos domingos, às 8h30 da noite. E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e acompanhe toda a nossa grade de programação. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo domingo. Tchau!